Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu quero tratar de um assunto bem sério. Por que sério? Porque eu quero falar do inferno. Do inferno mesmo. Porque existem muitas dúvidas acerca disso e me fazem muitas perguntas acerca do inferno. Perguntas tais: qual o significado do termo inferno na Bíblia? O inferno é um local que existe hoje já? Quem morre sem confessar Cristo como seu Salvador vai direto para o inferno? Jesus foi ao inferno nos 3 dias em que esteve morto? Satanás reina e governa no inferno? Será? E eu posso afirmar que o inferno seria uma realidade? Então, eu compilei essas perguntas e pretendo respondê-las nesse momento. A palavra inferno que é encontrada na Bíblia, ela tem 4 palavras que significam inferno, que denota inferno dentro das suas traduções. E sobre essas 4 palavras eu vou falar rapidamente. A primeira é Sheol. É uma palavra hebraica que significa abismo, sepultura. Descreve o submundo dos mortos. Portanto, ainda que a palavra Sheol seja descrita como inferno no Antigo Testamento, ele não quer dizer que é um local de tormento eterno para os ímpios, e sim um local para onde os mortos vão. Uma segunda palavra encontrada na Bíblia que denota inferno é a palavra Hades, ou Hades. É uma palavra grega, que literalmente denota não achado, não visto, denota algo oculto. Essa palavra foi usada na Septuaginta para substituir a palavra Sheol. Por isso, Hades também significa lugar para onde os mortos vão. Uma terceira palavra é Geena, que também pode ser pronunciada como Geena. Essa palavra é grega, mas ela também tem uma origem no hebraico, que significa Vale do Inom. Designava um vale ao sul de Jerusalém, aonde o lixo e alguns animais, os animais mortos, eram queimados. Essa palavra tem uma conotação um pouco mais negativa. É sempre usada para poder falar sobre sofrimento, sobre dor, sobre castigo. Uma quarta e última palavra é tártaro. É um verbo que significa lançar no inferno, lançar no abismo, lançar nas profundezas. É usada apenas uma vez na Bíblia, em 2 Pedro 2, versículo 4. Nesse texto é dito que os anjos que pecaram foram lançados no inferno. Sabendo essas 4 palavras, nós sabemos que o inferno em si é uma palavra que é usada para designar dor, sofrimento, mas também um local aonde as pessoas que morrem vão, onde elas ficam. Para uns, isso é bem cultural, para outros, bem espiritual. Não estou entrando em debates aqui, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Se você puder deixar um comentário, seria ótimo. Mas uma pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: o inferno é um local existente hoje? A história do rico e do Lázaro evidencia que os mortos estão conscientes e que os justos e os ímpios estão em locais separados. Além disso, a Bíblia diz que a morte e o Hades há de entregar aqueles que estão debaixo do poder deles para serem julgados no juízo do grande trono branco. Então, o inferno existe sim. A segunda pergunta é: Satanás reina e governa nesse local? Jesus disse que o fogo eterno foi preparado para Satanás e seus anjos, os anjos caídos. O texto diz que o local foi preparado para o tormento de Satanás, mas que aqueles que não crescem em Deus através da fé em Jesus Cristo, aqueles que praticassem as más obras, praticassem o mal, iriam compartilhar desse sofrimento com Satanás e os seus anjos. Além disso, considerando que Jesus tem a chave do Hades, como podemos dizer que Satanás governa o local na qual Jesus tem a chave? Satanás ele não reina, não existe aquele diabão vermelhão, de rabo pontiagudo, chifre, tridente, reinando e ordenando tormento para quem merece. Não,
ele vai sofrer junto com aqueles que praticam o mal e não querem aceitar a Deus como seu Salvador através de Jesus Cristo. Terceira pergunta: quem morre sem confessar Jesus Cristo vai direto para o inferno? Bom, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. A grande questão é o não crer, o não querer crer. Absolutamente negar Jesus, porque ele disse que aquele que me negar, eu o negarei. Parece uma coisa de um Deus tirano, mas entendam que Deus está dando a oportunidade para todos confessarem Jesus como seu Salvador. Deus está entregando essa oportunidade a todos. O problema é que a religiosidade afasta muita gente disso. Porque as pessoas não querem aceitar um Jesus que cobra, não querem aceitar um Deus que pune, não querem aceitar uma religião que impede elas de viver. Mas não podemos negligenciar a palavra de Deus. De acordo com a história do rico e do Lázaro, sim, aqueles que fizeram o mal vão para um lugar de tormento. Então, infelizmente, sim. Uma outra pergunta é que se nós podemos afirmar que o inferno é uma realidade. Partindo do princípio de que hoje nós vivemos uma vida muito difícil, uma vida na qual tudo foi mudado, onde o mal reina, e de que nós esperamos que o nosso Senhor venha para poder restaurar todas as coisas na terra, restaurar o sorriso, restaurar a alegria, nos dar uma vida eterna com Ele. Sim, o inferno é uma realidade. E ele é uma realidade para nós por experimentarmos ou viver sem Deus. Se viver nessa vida tão limitada, tão pequena, como a Bíblia vai dizer que a nossa vida é como um vapor, e quando nós vivemos longe de Deus, a vida é tão ruim. Depois experimentamos Deus, não queremos outra vida. Então entendemos que a vida eterna longe de Deus vai ser um verdadeiro inferno. Então sim, é uma realidade. Da mesma maneira, tudo que nós experimentamos hoje é como exemplo para a vida eterna. Sim, o mal que experimentamos hoje, a ausência de Deus na nossa vida, é um exemplo para o tormento eterno. Uma última pergunta que me fizeram foi se realmente Jesus foi ao inferno durante os 3 dias em que ele esteve morto. Referindo-se ao Salmo 16, versículo 9 e 10, Pedro afirma que o corpo de Jesus não permaneceria no Hades, isto é, no local aonde os mortos estão. Essa afirmação explica que Jesus ressuscitaria. Logo, em algum momento, Jesus foi ao inferno mesmo e voltou. Em Efésios, vai dizer que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Alguns teólogos afirmam que essa expressão de Efésios refere-se mesmo a Jesus ter descido ao Hades, ao inferno, ao local dos mortos. Outro texto bíblico que vai se referir também a Jesus indo ao inferno vai dizer que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E muitos teólogos dizem que ele foi lá para anunciar a sua obra, a obra da redenção. Nesse caso, somente nesse caso, não quer dizer que Jesus foi lá para evangelizar, mas foi lá para anunciar que a sua obra já estava feita. Por fim, é dito que ele possui a chave do Hades. Sobre o inferno, queridos, há muita especulação, há muita fantasia, há muita discordância também. A grande questão é que há uma realidade. E o inferno não é esse inferno mitológico que nós conhecemos, mas sim uma vida longe de Deus eternamente. Porém, não devemos nos converter e nem abraçar a fé cristã ou entrar numa igreja por medo do inferno. Tem medo do inferno. Isso daí se dava muito na era medieval, na qual as pessoas não tinham conhecimento. Hoje, nós temos Bíblias sendo vendidas em qualquer lugar.
várias traduções, vários tipos de Bíblia, em todas as línguas do mundo. Então me faça um favor, meu filho. Vai ler a Bíblia, que é o melhor que você faz. E uma outra coisa, não se preocupe com o inferno, porque se você tem fé em Cristo, é para a vida eterna com Deus que você vai. Até a próxima, queridos. Deus abençoe.